Policiamento é reforçado em Brasília para o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para amanhã. Equipes de socorro buscam sobreviventes do terremoto no Afeganistão, que já matou mais de 800 pessoas. Depois de hackeado, o avião que transportava a presidente da Comissão Europeia é obrigado a ficar dando voltas. Passagem da maior carreta do mundo com mais de 800 toneladas tumultua tráfego da Via Dutra, no Rio de Janeiro. Governo federal abre consulta pública sobre possível redução do limite de velocidades nas áreas urbanas do país. Presidente venezuelano Nicolás Maduro garante que está pronto para enfrentar a ameaça dos Estados Unidos de Donald Trump. Liberada a ozonioterapia no Brasil para vários tipos de tratamentos, desde dor no joelho até sequelas da diabetes. E um campeonato de videogames da Prefeitura de São Paulo vai garantir aos vencedores bolsas de estudo nos Estados Unidos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O policiamento na Praça dos Três Poderes foi reforçado hoje para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, a primeira turma do STF vai iniciar 2 semanas de sessões para analisar as acusações contra os 8 réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O policiamento na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília foi reforçado diante do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A operação envolve integração entre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Judicial, responsável pela guarda do STF. O esquema inclui barreiras de controle, patrulhamento ampliado e varreduras com drones de imagem térmica. A medida busca garantir a segurança não apenas na praça, mas também nas vias de entrada e saída da área central da capital federal. O Supremo proibiu acampamentos e bloqueios no entorno e uma célula de inteligência foi instalada para integrar as forças de segurança. O protocolo prevê ainda monitoramento de residências de ministros e acompanhamento no ambiente virtual, com atenção especial à Deep Web para prevenir ataques cibernéticos. A mobilização também contempla o feriado de 7 de setembro, data em que a presença de manifestantes nas ruas, tradicionalmente, exige atenção redobrada. Mais de 3.000 pessoas se inscreveram para acompanhar o julgamento de forma presencial. Na sala de sessões foram disponibilizadas 150 vagas ao público preenchidas por ordem de inscrição. Os demais poderão assistir do lado externo em espaço que está equipado com telão e estrutura para toda a imprensa. O julgamento começa nesta terça-feira e deve se estender até o dia 12, com sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. O processo envolve o chamado núcleo crucial, formado por 8 acusados que, segundo a Procuradoria-Geral da República, teriam tomado as principais decisões da suposta trama golpista. Eles respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Um dos pontos centrais do julgamento será a análise da colaboração premiada de Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Ministros vão avaliar se o acordo é válido, considerando o questionamento sobre as veracidades dos depoimentos e a voluntariedade das declarações. Outro debate deve girar em torno da sobreposição de crimes, o que pode alterar os cálculos das penas. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que conduziu a fase de instrução do processo. A primeira turma do Supremo, formada por 5 ministros, será responsável por decidir se os réus devem ser condenados ou absolvidos. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram que ele não irá ao STF acompanhar o julgamento. O motivo alegado foi o dos problemas de saúde. Todos os defensores já se reuniram com os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. As reuniões que são comuns antes de julgamentos tiveram como objetivo apresentar os posicionamentos das defesas, em alguns casos, entregar documentos relevantes ao Supremo Tribunal Federal. Parte desses encontros ocorreu entre sessões.
Nas alegações finais do processo, as defesas pediram a absolvição de seus clientes, enquanto a Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação de todos os réus. Ao longo da última década, esta é a segunda vez que a justiça brasileira é encarregada de julgar um ex-presidente. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse hoje que o julgamento da trama golpista deve encerrar o que ele chamou de ciclos do atraso no país. A Constituição de 1988, no entanto, tem proporcionado ao país o mais longo período de estabilidade institucional da nossa história republicana. E não foram tempos banais. Tivemos 2 impeachments de presidente da República, um deles bastante controvertido. Tivemos hiperinflação, planos econômicos fracassados e escândalos de corrupção. Mas ninguém, diante de todas essas vicissitudes, cogitou em qualquer momento de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Nós superamos os ciclos do atraso e o nosso papel aqui no Supremo Tribunal Federal é o de impedir a volta ao passado. Para o ministro, as possíveis condenações dos golpistas na corte servirão de exemplo para a sociedade ter a consciência de que a divergência é legítima e desejável em uma democracia. O presidente do Supremo Tribunal Federal falou da tensão envolvida no julgamento, com pressões sobre a corte, mas o clima é natural ao tema que está em discussão, que é a tentativa de golpe de Estado. Estão em curso, perante este tribunal, perante a primeira turma deste tribunal, ações penais que buscam apurar as responsabilidades por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito, previstos em lei, aprovada em setembro de 2021. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita com base em indícios de crime. A marca do Judiciário brasileiro, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, é a independência e a imparcialidade. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. Ao Supremo Tribunal Federal ainda cabem também os chamados julgamentos por foro privilegiado, reservado às altas autoridades, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro agora. O princípio do foro privilegiado é proteger autoridades presidentes, ministros e parlamentares, por exemplo, de abusos da justiça que possam impedir que eles exerçam seus cargos. Sem um foro privilegiado, em tese, qualquer juiz em primeira instância poderia aceitar uma denúncia contra um presidente e existem mais de 18 mil juízes no Brasil. O Supremo já oscilou bastante em relação a quem tem ou não esta prerrogativa depois que deixa o cargo. Em 2017, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na época não estava no cargo, tem sido presidente por 2 mandatos, foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão no caso da compra e reforma de um apartamento em Guarujá, no litoral de São Paulo. Uma tragédia abalou o Afeganistão. Um terremoto de magnitude 6 graus perto da fronteira com o Paquistão já provocou mais de 800 mortes. Quase 3 mil pessoas ficaram feridas. De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi localizado a apenas 27 quilômetros de Jalalabad, na província de Nangarhar. A profundidade foi de 8 quilômetros, considerada rasa, o que intensifica a força destrutiva do fenômeno, já que tremores próximos à superfície tendem a provocar danos mais severos. O terremoto ocorreu às 23 horas e 47 minutos no horário local e os primeiros modelos do Serviço Geológico dos Estados já previam a possibilidade de centenas de vítimas fatais. Além disso, estima-se que aproximadamente 500 mil pessoas tenham sentido o abalo de forma intensa, o que aumenta a probabilidade de danos significativos em áreas onde as construções são frágeis ou mal estruturadas. Autoridades locais e equipes de resgate trabalham contra o tempo para socorrer sobreviventes e contabilizar os prejuízos. Especialistas alertam que o número de mortos e feridos pode aumentar nas próximas horas à medida que novas informações chegam das áreas mais isoladas e de difícil acesso.
Aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19. Segundo o último boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, o problema está acontecendo em pelo menos 4 estados brasileiros. Mesmo com a Covid-19 não gerando tantos impactos como nos anos de alta da pandemia, a doença ainda causa preocupações nos serviços de saúde. De acordo com o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, houve um crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Paraíba. Neste ano, o Brasil já notificou quase 164 mil casos de síndrome grave, sendo mais da metade com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Em seguida, 45% de notificações foram de vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquite infantil, 25% de rinovírus, um dos causadores do resfriado, e apenas 7% do vírus da Covid-19. Mas, na última semana, essa estatística subiu para o vírus do resfriado, que atingiu quase 45%, e da Covid-19, que saltou para 11%. Essa análise é referente à semana epidemiológica 34, que é o período de 17 a 23 de agosto. A atualização apontou também que 20 estados apresentam incidência de síndrome respiratória grave, em níveis de alertas. No Amazonas, por exemplo, o crescimento do número de casos se concentra em crianças pequenas. No Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, o aumento ocorre entre crianças de 2 anos a adolescentes de até 14 anos. Para conter o avanço de casos, o Ministério da Saúde atualizou o esquema de vacinação contra a Covid-19. Entre as principais novidades está a inclusão do imunizante no calendário nacional da vacinação para gestantes e idosos a partir de 60 anos. Em relação a crianças, o esquema primário deve ser feito entre 6 meses e 5 anos. Ele pode envolver 2 doses no intervalo de 4 semanas ou 3 doses, com a segunda aplicada 4 meses depois da primeira e a terceira 8 meses após a segunda, como no caso da Pfizer. Já os grupos chamados prioritários, que não têm calendário de rotina específicos no Programa Nacional de Imunização, os reforços continuam a ser ofertados no Brasil no esquema de vacinação especial, enquanto no caso dos imunocomprometidos é indicado uma dose a cada 6 meses e para os demais o reforço é anual. Para aqueles que não sejam gestantes, idosos ou façam parte de um dos grupos prioritários, não há mais recomendação para vacinação. E a seguir, depois de hackeado, o avião que transportava a presidente da Comissão Europeia é obrigado a ficar dando voltas. E a passagem da maior carreta do mundo, com mais de 800 toneladas, tumultua tráfego da Via Dutra no Rio de Janeiro. A tática dos governantes brasileiros para reduzir a pobreza e aumentar o ritmo da economia é dar benefícios aos pobres e subsídios aos empresários. Gastam mais e arrecadam menos. E mesmo com o orçamento cada vez mais apertado, a gastança ganha novas pitadas perto de uma eleição. O Brasil registrou em 2024 as menores taxas de pobreza extrema e de desigualdade de renda da sua história. A melhora está ligada ao avanço dos programas sociais que hoje custam cerca de 2 trilhões e 700 milhões de reais por ano, equivalente a cerca de 22% do PIB. Esse percentual supera a média dos países da OCDE, grupo formado por nações de renda elevada. Mas a contrapartida para os ganhos sociais tem sido o aumento da carga tributária e também do endividamento. Em pouco mais de uma década, a dívida pública bruta saltou de 56% para 77% do PIB. E segundo projeções do governo federal, a máquina pública pode enfrentar um travamento já em 2027, diante da falta de recursos livres no orçamento. Pesquisadores apontam que em todos os anos eleitorais desde 82, a taxa de pobreza caiu. Isso porque governos aumentaram despesas sociais em busca de apoio popular. O resultado foi a construção de um verdadeiro estado de bem-estar social à brasileira, com marcos importantes a partir da Constituição de 88, que institui o SUS, a educação universal e benefícios como o seguro-desemprego e o BPC. Nos anos 2000, o Bolsa Família se consolidou como o principal programa de transferência de renda. De lá para cá, as despesas sociais aumentaram e a Previdência se tornou progressivamente deficitária. Hoje, quase 95% do orçamento da União está comprometido com programas obrigatórios, funcionalismo e também aposentadorias. Enquanto isso, os investimentos públicos federais caíram. Há quase 15 anos,
representaram 0,8% do PIB. Hoje são apenas 0,3%, com impactos visíveis em estradas, universidades e no funcionamento de órgãos como INSS, IBAMA e unidades de saúde. O número de servidores ativos na máquina tradicional caiu mais de 110 mil em 2 décadas. Apesar das restrições fiscais, programas como Bolsa Família e BPC continuam a ser os principais motores da redução de pobreza. Entre 2022 e 2024, a renda média dos beneficiários cresceu acima da inflação, o que ajudou também a estimular a atividade econômica e o consumo das famílias. Atualmente, a extrema pobreza atinge cerca de 6% da população contra 40% em 1988. Mas economistas alertam que o avanço social pode se tornar insustentável sem o ajuste fiscal. Entre as alternativas em debate estão a desvinculação de gastos obrigatórios em saúde e de educação, mudança nas regras de reajuste da Previdência e do BPC e a revisão de isenções fiscais. Porém, diante da proximidade das eleições de 2026, especialistas avaliam que medidas duras dificilmente serão adotadas antes do pleito. Foi aberta uma nova frente de batalha política. O presidente da China, Xi Jinping, recebeu os líderes da Rússia para formar uma nova cúpula global, que seria contra os Estados Unidos. O encontro contou ainda com a presença dos governantes de outros países. O presidente chinês Xi Jinping recebeu os líderes da Rússia e da Índia em uma cúpula na cidade portuária de Tianjin. O encontro na China busca promover uma governança mundial alternativa e também conta com líderes de cerca de 20 países da Europa e da Ásia. A reunião da Organização de Cooperação de Xangai acontece até segunda-feira, alguns dias antes de um grande desfile militar em Pequim, que vai comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O bloco representa quase metade da população mundial e uma parte importante do PIB global. O presidente russo Vladimir Putin desembarcou em Tianjin com uma comitiva de altos cargos políticos e representantes empresariais. Xi também se reuniu nesse domingo com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que chegou no sábado para sua primeira visita à China desde 2018. As duas nações mais populosas do mundo são rivais que competem por influência no sul da Ásia. Com o impulso de Pequim e Moscou a esse fórum como uma alternativa à OTAN, a cúpula desse ano é a primeira desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou à Casa Branca em janeiro. O avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à Bulgária, precisou ficar dando voltas antes de aterrissar. O sistema de localização do aparelho foi invadido e bloqueado. A suspeita é que a Rússia tenha provocado o problema. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem feito um tour pelos 7 países que têm fronteiras com Rússia e Belarus, ou têm papel importante na estratégia do bloco de conter Moscou, como a Romênia. Esse gesto eleva o tom de Bruxelas contra Vladimir Putin, no momento em que a União Europeia se esforça para manter a influência sobre o destino da guerra na Ucrânia. Neste domingo, a aeronave que transportava von der Leyen e sua comitiva teve o GPS bloqueado. A obstrução do sistema foi severa a ponto de os pilotos usarem mapas de papel para pousar em segurança no aeroporto de Plovdiv, após cerca de 1 hora no ar em busca de soluções. O problema teria ocorrido justamente quando o procedimento de pouso se iniciava. Autoridades búlgaras também auxiliaram com dispositivos em solo para realizar a operação. Desde o início da guerra, em 2022, o país convive com interferências no GPS e em outros sistemas de comunicação, acreditados na maioria das vezes a ataques híbridos e sabotagens patrocinadas pelo Kremlin. O porta-voz de von der Leyen declarou que, apesar do bloqueio do GPS, o avião pousou em segurança. Segundo ele, autoridades búlgaras suspeitam que a ação tenha sido causada por uma interferência flagrante da Rússia. O roteiro da viagem, que continua nesta segunda-feira, não sofreu modificações. Nos diversos discursos que a presidente da Comissão Europeia fez durante o fim de semana, ela chamou Vladimir Putin de predador mais de uma vez, afirmando que o presidente russo não busca a paz. Abre aspas. A guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia está agora no seu 4º ano. Putin é um predador e seus representantes têm atingido nossas sociedades há anos com ataques híbridos, ciberataques e até a utilização de imigrantes como arma, declarou na Estônia a política conservadora de 66 anos. Essa é a maior e mais ostensiva manobra diplomática de von der Leyen contra o presidente da Rússia desde a invasão da Ucrânia. A comissária também abordou de forma reiterada as denúncias de ataques híbridos e sabotagens, como a que o governo búlgaro faz agora, supostamente ordenadas pelo Kremlin.
Merece destacar que capitais europeias elaboram planos bastante precisos para enviar destacamentos militares para a Ucrânia, como parte das garantias de segurança pós-conflito, e esses contingentes terão apoio total dos Estados Unidos. Von der Leyen declarou que isso foi muito claro e repetidamente afirmado por Trump. Na Letônia, na sexta-feira, Von der Leyen disse que o programa de financiamento para o setor de defesa de 150 bilhões de euros, o equivalente a 950 bilhões de reais, teve adesão plena dos países membros. Ela informou ainda que a União Europeia também propôs triplicar o orçamento para gastos com proteção de fronteiras. Moscou ainda não se manifestou oficialmente sobre a acusação. No domingo, enquanto o avião de Von der Leyen enfrentava interferências, Dmitry Peskov, secretário de imprensa do Kremlin, porta-voz de Vladimir Putin, dizia que o Partido Europeu da Guerra estava atrapalhando os esforços de paz da Rússia e Estados Unidos. Hoje foi dia do trabalho nos Estados Unidos, feriado. Com os trabalhos das bolsas de valores suspensas, o mercado mundial não encontrou o rumo a seguir. O resultado no Brasil foi uma alta de 0,32% na cotação do dólar, que terminou cotado em R$ 5,43. E na Bolsa de Valores, uma baixa de 0,1%, que é como estabilidade, 141.283 pontos. O deslocamento da maior carreta do mundo mudou o tráfego na rodovia Dutra na manhã de hoje. Com 135 metros de comprimento e pesando mais de 800 toneladas, ela transportava um transformador que tem como destino a Arábia Saudita, no Oriente Médio. A carreta saiu de Barra Mansa, no sul fluminense, no Rio de Janeiro. O deslocamento mudou o tráfego da rodovia Presidente Dutra. Os veículos seguiram em comboio atrás dela. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A carreta percorreu até o quilômetro 264 da rodovia, onde ficou estacionada em frente à base operacional da Rio SP, em Volta Redonda. Após essa parada, o próximo deslocamento será até o quilômetro 239, seguindo em direção à Seropédia. A concessionária não divulgou a previsão de chegada ao porto de Itaguaí. Mais de 50 profissionais foram envolvidos na operação, incluindo a Companhia de Concessões Rodoviárias. A delegacia de Resende assumiu a escolta após o comboio cruzar a fronteira fluminense. A carga saiu de Guarulhos no dia 24 de julho, tem 59 eixos e é considerada uma das maiores já transportadas na região. Um cavalo auxiliar, 4 cavalos mecânicos, uma carreta com 2 linhas de eixo e 6 metros de largura compõem um veículo. A composição da carreta ainda tem 398 pneus e só pode andar até 20 km por hora. A Polícia Federal investiga 6 padarias de São Paulo com suspeitas de relação com a facção Primeiro Comando da capital. Uma das proprietárias tem uma renda declarada abaixo de R$ 1.000 por mês. Além de postos de combustíveis e lojas de conveniência, a Operação Carbono Oculto também mencionou uma rede de padarias na Grande São Paulo ligada ao PCC. O relatório do Ministério Público Estadual de São Paulo e da Polícia Federal citou sócios de 6 panificadoras. Vários dos estabelecimentos têm até 3 CNPJs diferentes no mesmo endereço. Algumas padarias apareceram em lista de melhores da capital paulista, como a Padaria Iracema, em Santa Cecília, e a Salamanca, na Vila Campestre. Existem ainda endereços em Brooklyn, Santa Terezinha, Tatuapé e Osasco. 3 dos estabelecimentos estão no nome da mesma pessoa, uma moradora do município de Santo Amaro das Brotas, na região metropolitana de Aracaju, no Sergipe. Isso tudo com uma renda declarada de menos de R$ 1.000 por mês. Tirando as padarias, a possível sergipana é sócia de mais 14 empresas. Há ainda entre suas posses lojas de conveniência espalhadas por Goiás, Paraná e São Paulo. As empresas foram repassadas para a mulher por sua vizinha, cujo salário registrado em carteira é R$ 1.461. E a seguir, o presidente venezuelano Nicolás Maduro garante que está pronto para enfrentar a ameaça dos Estados Unidos e Donald Trump. E o governo federal abre consulta pública sobre possível redução do limite de velocidades nas áreas urbanas do país. O governo federal abriu uma consulta pública para avaliar a possibilidade de reduzir o limite de velocidade nas áreas urbanas do país. O objetivo é reduzir o número de acidentes que matam, deixam feridos
e aumentam os gastos com saúde. A ideia do Ministério dos Transportes é encontrar soluções para reduzir o número de acidentes no trânsito. Para isso, está sendo estudada a redução do limite de velocidade nas ruas e avenidas das cidades e também nas principais rodovias do país. A redução da velocidade máxima é uma hipótese para reduzir o número de acidentes. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego estima que 1/3 das mortes no trânsito tem o excesso de velocidade como causa, o que representa cerca de 12 mil óbitos por ano. A Secretaria Nacional de Trânsito sugere que em zonas urbanas seja adotado um limite de 30 km por hora, onde hoje é cerca de 40 km por hora. Já as vias que conectam bairros e regiões da cidade devem operar com limites entre 40 e 50 km por hora. Atualmente, o limite é cerca de 60 km por hora, garantindo maior segurança aos pedestres e motoristas, medida que divide opiniões. Fica mais seguro mesmo, principalmente para quem tá na moto, né? Esse dia eu caí na 23 ali, eu tava no corredor, o cara entrou sem dar seta, sem nada, meu. Acho que não é só questão de velocidade, é muito motorista sem carteiras, carta comprada. Diminuir a velocidade das estradas? Isso. Tem que melhorar as condições da estrada. Porque tem umas aí, por exemplo, Fernão Dias da vida, é uma lástima, cara, é buraco uma atrás da outra. Mas você pega Bandeirantes, a Anguera, Imigrantes, tudo é um tapete. Seguro é, né, meu? Mas se a gente for depender também dos limites que eles querem colocar pra gente, fica difícil até de seguir um itinerário, entendeu? Fica muito difícil pra gente. Agora, se eles pensassem, tinha que colocar assim, um limite de 50, 60, depende da via pública ou via terrestre ou via as artérias, tudo bem, mas do jeito que eles querem fazer, cara, fica difícil pra nós, cara. O Senatran também afirma que os estudos mostram pouco impacto no tempo das viagens devido ao limite menor. Ou seja, o motorista não vai chegar muito mais tarde ao seu destino. Outra sugestão é fazer um mapa de acidentes e identificar os pontos críticos. Assim, as vias que apresentarem mais ocorrências terão velocidade menor. O estudo também levou em consideração a capacidade de frenagem dos carros modernos para calcular o limite da velocidade. Agora, todas as sugestões serão avaliadas pelo Ministério do Transporte, que poderão ser aplicadas em uma nova guia da gestão de velocidades. Um grupo de criminosos da mesma família é suspeito de aplicar golpes do falso consórcio em 6 estados brasileiros. A família estaria movimentando cerca de R$1 milhão por mês. O sonho da casa própria se transformou em pesadelo para dezenas de famílias em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso porque um grupo de criminosos composto por membros da mesma família aplicaram um golpe do falso consórcio. Uma das vítimas falou que perdeu mais de R$9 mil ao acreditar que estava pagando uma entrada de um financiamento, mas acabou descobrindo que havia caído em um golpe. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizavam métodos já conhecidos nesse meio do crime de golpes de consórcio. A quadrilha utilizava anúncios na internet com preços atrativos e facilidades de pagamento, enquanto as vítimas eram atendidas em salas comerciais alugadas onde empresas de fachadas davam aparência de legalidade ao empreendimento. Após receber o dinheiro da suposta entrada, o grupo contratava um consórcio em nome da vítima, sem autorização, usando os dados pessoais fornecidos. Na sequência, os criminosos continuavam enganando os clientes, prometendo que em 3 meses o crédito seria liberado para a compra do imóvel. Além de citar a Caixa Econômica, os golpistas também se passavam por representantes de empresas consolidadas no mercado, enganando consumidores que buscavam instituições conhecidas. Na capital matogrossense, o grupo chegou a movimentar cerca de R$1 milhão por mês e, segundo a polícia, os criminosos estão foragidos. Além de Cuiabá, onde ao menos 100 pessoas foram enganadas, o golpe se espalhou para outros estados, como Minas Gerais, Santa Catarina e Amapá, onde o Ministério Público registrou 64 denúncias. A Polícia Civil informou que o advogado de defesa dos procurados deixou o caso e que até o momento não há um novo representante legal. Comprar café atualmente não exige apenas tirar mais dinheiro da carteira. O consumidor precisa ficar atento ao que está levando. Se ler na embalagem que é bebida do tipo ou com gosto de café, por exemplo, dá para perceber que ali tem muita coisa misturada. Melhor deixar onde está.
O café, um dos produtos mais tradicionais da mesa do brasileiro, tem pesado cada vez mais no bolso do consumidor. Apenas em agosto, o preço do grão registrou alta de 43%. Os especialistas atribuem a disparada principalmente às mudanças climáticas, que há 4 anos provocam geadas e ondas de calor nas regiões produtoras, além da queda da oferta global, do aumento do consumo e do encarecimento da logística. Esse cenário de custos elevados tem levado parte da indústria a adotar práticas irregulares para baratear a produção, colocando em risco a saúde do consumidor. Para reduzir despesas, algumas fábricas têm produzido café com grãos e impurezas fora dos padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira. Enquanto os custos da matéria-prima subiram 224% para o setor, o preço final ao consumidor avançou 110% no mesmo período. No último sábado, o Ministério da Agricultura apreendeu mais de 2 toneladas de café impróprio para o consumo em 4 fábricas de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. As empresas estavam torrando e moendo grãos com um nível de impurezas acima do limite legal, que é de 1%, permitido apenas para fragmentos como cascas e paus de café. A operação contou com a participação do PROCON do Estado, da Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado e da Polícia Militar. O material apreendido passará por análise em laboratório e só após a conclusão dos laudos, as marcas envolvidas serão divulgadas. As empresas foram notificadas e terão 90 dias para adequar processos de higiene, estrutura física e sistemas de rastreabilidade das matérias-primas. De acordo com os fiscais, a ação teve caráter preventivo, buscando proteger os consumidores e assegurar que apenas cafés dentro do padrão de qualidade cheguem ao mercado. O Ministério da Agricultura reforça que denúncias sobre produtos impróprios podem ser feitas pelo canal oficial fala.br, informando marca, lote e local de compra, permitindo a investigação e o recolhimento dos itens irregulares. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira que navios dos Estados Unidos com 1.200 mísseis estão navegando em direção ao seu país. Mas ele garantiu que está preparado para defender a ameaça à soberania venezuelana. De acordo com o presidente venezuelano, 8 navios de superfície, equipados com cerca de 1.200 mísseis, além de um submarino norte-americano, estão posicionados estrategicamente com o objetivo de intimidar a Venezuela. Maduro também acusou Washington de tentar promover uma mudança de regime no país, embora os Estados Unidos não tenham feito declarações públicas sobre uma possível invasão. Em resposta à mobilização militar, Nicolás Maduro afirmou que 8.200.000 milicianos se alistaram como reservistas, embora especialistas questionem a veracidade desse número. A Marinha venezuelana e drones de vigilância também foram mobilizados para patrulhar as águas territoriais. As relações diplomáticas entre Caracas e Washington estão oficialmente rompidas desde 2019. Maduro revelou que os 2 canais de comunicação que ainda estavam abertos entre os governos foram recentemente encerrados. O governo dos Estados Unidos acusa Maduro de liderar uma rede de narcotráfico conhecida como Cartel dos Sóis, classificada como organização terrorista por Washington. A recompensa oferecida pela captura do presidente venezuelano foi elevada para $50 milhões, o que vale mais de 270 milhões de reais. E a seguir, liberada a ozonioterapia no Brasil para vários tipos de tratamento, desde dor no joelho até sequelas da diabetes. E um campeonato de videogames da Prefeitura de São Paulo vai garantir aos vencedores bolsas de estudo nos Estados Unidos. As forças de defesa de Israel divulgaram hoje imagens que, de acordo com eles, mostram a destruição de túneis subterrâneos usados pelo Hamas na faixa de Gaza. O plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é assumir o controle total da faixa de Gaza para ser transformada na Riviera do Oriente Médio.
As operações realizadas nos últimos meses resultaram na destruição de aproximadamente 8 quilômetros de túneis, de acordo com as forças de defesa de Israel. Também causou a morte de dezenas de militantes, de pessoas incluindo participantes do ataque de 7 de outubro de 2023. Tropas destruíram estruturas do Hamas e confiscaram grandes quantidades de armas. Além disso, criaram uma faixa estratégica destinada a separar as áreas orientais e ocidental, dificultando a movimentação do grupo palestino na região. Nas últimas 24 horas, no norte de Gaza, forças israelenses seguem destruindo infraestrutura do Hamas, onde atingiram postos de observação e uma base usada para lançar mísseis antitanque. A escalada militar tem gerado preocupações internacionais sobre o impacto humanitário e o risco de agravamento da crise na região. As operações no norte de Gaza ocorrem antes de uma possível ofensiva na cidade de Gaza, uma das últimas bases do Hamas. Há alguns meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se sentou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para reafirmar seu compromisso com seu plano de assumir o controle da faixa de Gaza e transformá-la na Riviera do Oriente Médio após realojar seus habitantes, de acordo com sua declaração. Mas isso não é necessariamente surpreendente, considerando que a trajetória de Donald Trump como um empresário que vê muitos assuntos pelas lentes do desenvolvimento e dos investimentos. Agora, ele parece querer aplicar esta abordagem a uma das questões mais complexas da região. Cerca de 2 milhões de habitantes de Gaza seriam incentivados a deixar a região voluntariamente, com pagamentos de $5 mil, cerca de R$27 mil, auxílio aluguel por 4 anos e fornecimento de alimentos por pelo menos o plano ambicioso e controverso para o futuro da faixa de Gaza está sendo articulado por aliados do presidente dos Estados Unidos, que prevê que os americanos administrem diretamente o território palestino devastado pela guerra por pelo menos uma década. O plano inclui a relocação temporária ou permanente da população palestina e a transformação do enclave em um polo turístico e industrial apelidado pelo presidente americano de Riviera do Oriente Médio. O plano é coordenado com os militares israelenses e operado por empresas de segurança e logística americanas, numa estrutura paralela à das Nações Unidas, que, de acordo com Israel, teria falhado em impedir o desvio de ajuda humanitária por parte do Hamas. Organizações humanitárias internacionais e autoridades palestinas vêm denunciando o que consideram um projeto de limpeza étnica disfarçado de reconstrução econômica. Enquanto isso, as forças israelenses intensificaram os ataques aéreos e terrestres nos arredores da cidade de Gaza, empurrando milhares de famílias para zonas de combate. E se alguém quiser fugir de lugares marcados pela violência como Israel, Rússia ou Coreia do Norte, o melhor endereço é a Islândia. O país nórdico foi mais uma vez eleito mais sossegado do mundo em um ranking que avaliou 163 nações. A Islândia foi novamente reconhecida como o país mais pacífico do mundo em 2025, segundo o Índice Global da Paz, divulgado pelo Instituto de Economia e Paz. O levantamento avalia 163 nações e territórios com base em critérios como nível de segurança, ocorrência de conflitos internos, externos e grau de militarização. Reconhecida por sua natureza exuberante e estilo de vida tranquilo, a nação nórdica mantém a liderança do ranking desde a criação do índice em 2008. Além de ocupar o topo na classificação da paz, a Islândia também figura entre os 3 primeiros colocados no relatório mundial da felicidade, reforçando a reputação como um dos melhores lugares para se viver. O país ainda é considerado um dos destinos turísticos mais desejados do hemisfério norte, atraindo visitantes pela combinação de paisagens únicas e estabilidade social. O relatório de 2025 também apontou preocupações globais. Nos últimos anos, a diferença entre as nações mais pacíficas e as menos pacíficas aumentou 11,7%, enquanto a pontuação média mundial caiu 5,4%. Em 2023, foram registrados 59 conflitos entre estados, o maior número desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, a Rússia foi classificada pela primeira vez como o país menos pacífico, seguida pela Ucrânia. Entre as Américas, a do Sul foi a única região a registrar melhora nos indicadores de paz. O Peru, a Argentina
China apresentaram os avanços mais significativos, enquanto Canadá e Costa Rica se destacaram como as nações mais pacíficas da América do Norte e Central. Já os Estados Unidos ficaram na posição 128, em razão do elevado nível de militarização, ocupando a parte menos pacífica da tabela, próxima a países como Coreia do Norte e Israel. Nesta lista de 163 países, o Brasil apareceu na posição 130, apenas uma atrás dos Estados Unidos. Mudança nos planos de saúde, o Conselho Federal de Medicina liberou a prática da ozonioterapia para diversos tratamentos no Brasil. A técnica será permitida principalmente para o tratamento de problemas nos ossos e nos músculos, comuns pelo desgaste natural da idade e também por doenças como diabetes. A ozonioterapia é uma prática antiga que envolve uma mistura do oxigênio com o gás de ozônio, que tem potencial oxidante e bactericida. A mistura pode ser aplicada por injeção ou diretamente na pele. Teoricamente, o uso melhoraria a oxidação dos tecidos e levaria a um fortalecimento do sistema imunológico. No entanto, as alegações dos benefícios na prática clínica são questionados devido à ausência de grandes evidências científicas para o tratamento de feridas infecciosas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, foi realizada uma análise criteriosa e segmentada de evidências disponíveis para indicações específicas, como para o tratamento de diferentes tipos de feridas e dores musculoesqueléticas. A nova norma estabeleceu que a terapia poderá ser feita em um ambiente médico adequado e aplicado por técnicas em óleo, pomada ozonizada e bolsa plástica hermética. Já no tratamento complementar de osteoartrite de joelho, a ozonioterapia poderá ser aplicada por injeções em clínicas especializadas com infraestrutura adequada. Para o tratamento de dor lombar por hérnia de disco, o uso deverá ser por meio de injeções paravertebrais, em um ambiente hospitalar com uma técnica rigorosa e orientada por imagem. O Conselho Federal de Medicina proibia a técnica desde 2018, permitindo apenas em fases experimentais de pesquisas clínicas. No entanto, em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que permitiu que todos os profissionais de saúde possam prescrever a técnica como tratamento complementar. Os procedimentos são facilmente encontrados em redes sociais e clínicas privadas que prometem tratar o câncer e até problemas de diabetes e dores crônicas. No entanto, para garantir a segurança dos pacientes, o CFM determinou que apenas equipamentos devidamente regularizados pela Anvisa podem ser utilizados e que o médico responsável mantenha o registro em prontuário, detalhando a indicação, a técnica utilizada, a concentração de ozônio, a frequência de aplicação, entre outras medidas. As mulheres entre 18 e 49 anos passaram a ter, a partir de hoje, cobertura para o implante contraceptivo hormonal, mais conhecido como Implanon. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, como parte da assistência à prevenção da gravidez não desejada. O método impede a mulher de engravidar por 3 anos e atua liberando o etonogestrel, um derivado sintético da progesterona, hormônio feminino essencial para o ciclo menstrual e a gravidez. Recentemente, o implante foi incorporado também ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e a previsão do Ministério da Saúde é que esteja disponível ainda neste ano para a rede pública. Na opinião de especialistas, a cobertura pelos planos é positiva, mas o implante não é indicado para todas as mulheres. Cada paciente deve passar por uma avaliação médica individualizada. Por exemplo, não deve ser utilizado por aquelas com histórico atual ou prévio de câncer de mama, doença hepática grave, como cirrose descompensada ou tumores hepáticos, sangramento vaginal de causa não esclarecida ou hipersensibilidade conhecida ao etonogestrel, substância ativa do implante. A colocação do implante é um procedimento simples, realizado em consultório médico com anestesia local. O implante, que consiste em uma pequena haste flexível, é colocado sob a pele da face interna do braço por meio de um aplicador. A remoção também é feita em ambiente ambulatorial, sendo necessária apenas uma pequena incisão para a retirada do dispositivo. Apesar de seguro, pode ocorrer efeitos adversos, como hematoma, dor ou inchaço no local da inserção.
Segundo o Ministério da Saúde, o implante hormonal custa de R$ 2.000 a R$ 4.000. Em caso de recusa, a segurada deve procurar a operadora e, se não conseguir resolver o problema, deve acionar a ANS por meio dos canais oficiais. A Associação Brasileira de Planos de Saúde, Abrange, disse em nota que orienta suas 140 operadoras associadas a seguirem as normas definidas pela ANS. A Prefeitura de São Paulo lançou um campeonato de videogame. Os vencedores ganharão bolsas de estudos nos Estados Unidos. A Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Paulistana de Recreação, Esporte e Lazer, está promovendo a Ecopa 2025. O projeto tem como objetivo a inclusão social e digital, especialmente para jovens que não têm condições de ter um computador ou um videogame em casa. O campeonato vai levar uma carreta de jogos para os centros educacionais unificados da cidade e vai contar com as disputas dos jogos Fortnite, Gran Turismo e Just Dance. A próxima etapa do torneio acontece nesta semana no Céu Jardim Paulistano, na zona norte da cidade. Os jogadores que avançarem para a final vão competir na Arena Mercado Livre Pacaembu, um estádio histórico paulistano, no fim deste mês. Os vencedores serão premiados com bolsas de estudos nos Estados Unidos, um treinamento na CNB Academy e kits gamers. Além disso, 1.000 jovens terão acesso gratuito a cursos online de inglês, lives, formação em criação de conteúdo gamer e modelagem 3D. O adolescente de 14 anos, Wellington Silva Ribeiro, foi o campeão do jogo Fortnite em 2024. Ele parabenizou a importância da iniciativa na vida dos jovens de baixa renda. Eu acho que esse evento aqui ajuda muitas pessoas que não tem condição em casa para jogar um jogo, que não tem um PS5, não tem um computador. O secretário municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, Rogério Lins, afirmou que a Ecopa não é um campeonato. É sobre sonhar, acreditar e abrir portas para o futuro. O esportes é um termo que vem do inglês, esportes eletrônicos, utilizado para definir a modalidade competitiva de jogos virtuais. Nos eventos, os jogos podem ser disputados individualmente ou em equipe. Apesar de ter ganhado popularidade nos últimos anos, os torneios digitais são realizados há mais de 50 anos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.